É isso que as pessoas falam também. Lá no Jardim do Éden, foi assim que Satanás ludibriou Eva. Ele falou, olha Eva, como aqui, ó, vamos dizer que seja uma maçã, como aqui é a maçãzinha? Não, Deus disse que eu não posso tocar nela, nesse fruto, nessa maçã. Não, Deus tem coisa mais importante para se preocupar do que se preocupar com um fruto. Não é questão disso, é questão de obediência. É questão de aliança, de compromisso com Deus. Deus pede um dia e Ele fala qual é o dia. Então eu e você, se o amamos, se nós queremos fazer a sua vontade, nós vamos fazer aquilo que Ele nos pede. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos pede. Tem uma sétima pergunta, queridos, que fala de uma questão mais histórica aí. Quem que ordenou? Da onde surgiu essa mudança do sábado para o domingo? E vejam, você pode dizer, Marcelo, você está falando porque você não aceita isso, por isso você está falando isso aí. Procure na internet, se for o caso. Procure em livros de história isso daí. Você vai encontrar. Tá? Mas procure no lugar, não vá procurar em qualquer lugar, tá? Porque a internet tem coisa boa e coisa ruim. Procure em fonte segura. Quem mudou? Foi o imperador Constantino. Em março, tá a data aí, 7 de março do ano 321, que passou a observar, mudou o sábado para o domingo, e passou a observar, a igreja da época, então, passou a observar o domingo. Tá? E tem um detalhe aí, ó, a igreja adotou oficialmente no ano 364, no concílio de Calcedônia, já da nossa era, tá? Não é antes de Cristo, não, depois. E por quê? Vejam, Constantino era adorador do sol. E ele teve uma falsa conversão, dizendo que se tornou cristão. E meio que juntou os dois. Se você for ver em inglês, como é que é a pronúncia de inglês, domingo? Como é que se fala? Sunday. Sun é o quê? O que é sun? Vocês que falam inglês, eu não sei. Sol. E day é o quê? Sunday é o quê? Dia do sol. Em alemão, pastor? Sonntag. Dia do sol. Dia do sol. E a maioria das línguas vocês vão observar isso. Tá? Então veja, eu queria ter projetado aqui, mas infelizmente eu não consegui. Por causa do formato como está salvo aí a projeção, e eu não tive tanto tempo. Mas eu trouxe aqui, se você é meio mais cético um pouquinho, eu gosto de pesquisar em livros que não são livros oficiais assim, da igreja. Porque a pessoa pode pensar assim, vocês são adventistas, então o livro de vocês vai falar contra. Tem um livro aqui, é o Concordância dos Santos Evangelhos, editora LTR. Quem escreveu, eu acho que hoje ele não é mais, mas na época, em 1998, foi Dom Duarte Leopoldo e Silva. Ele era arcebispo, pelo menos no ano de 98, arcebispo de São Paulo, da cidade de São Paulo, ou do estado, né? Melhor dizendo. Na página 175, é isso que eu queria ter projetado. Mas se você quiser ver, está aqui marcadinho, no final do culto você vem aqui que eu te mostro no livro. Ele fala assim, ó, sobre a tradição, a questão da tradição. Se devemos repelir a tradição e aceitar somente o que está na Bíblia, como dizem os protestantes, é isso que ele está falando. Muitos protestantes falam que a gente só tem que aceitar o que está na Bíblia, e rejeitar a tradição. Então, se devemos repelir a tradição e aceitar somente o que está na Bíblia, como dizem os protestantes, por que aceitam eles a santificação do domingo, o batismo das crianças e outras práticas que não constam da Escritura Sagrada? Se você quiser conferir depois, eu te mostro. Tá? Um livro que não é nosso, é um livro escrito por um arcebispo. Então veja, não é invenção nossa, é história. Isso foi mudado pela tradição. Se você for perguntar para um padre, para um arcebispo, ele vai te falar isso. Perguntar qual é o dia de guarda, ele vai falar o sábado. Pode falar. Deixa eu levar aí para você. Bem, por falar em tradição, muitos da igreja afirmam, né, muitas vezes para as pessoas de fora, que Jesus não ressuscitou no sábado justamente para guardar as horas do sábado, e por isso que ele ressuscitou no domingo, né? Por exemplo, tem um texto que a gente até leu aqui, né, de João 21. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro,
Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Você acha que é suficiente esse texto para a gente poder, vamos dizer assim, afirmar que justamente ele descansou nas horas do sábado e que ressuscitou no domingo justamente para a guarda do sábado? Ou a gente tem outras evidências mais firmes que a gente possa realmente afirmar que o sábado... Você acha que só esse texto ou esses textos podem ser suficientes para a gente realmente afirmar que Jesus não ressuscitou no sábado para guardar as horas? Você está perguntando isso por quê? Pelo fato de dizer das horas estava escurecendo, por causa disso, você está falando? Acho que outros textos, não precisa nem pegar esse texto. O texto que mostra que o sábado foi observado, mesmo no tempo de Cristo, por exemplo, nós vimos em lições passadas. O que falava, por exemplo, em Lucas 23, 53 até os 56, fala o quê? Que as mulheres guardavam que dia? E a própria mãe de Cristo guardou o quê? O sábado, lá fala, conforme o mandamento. Paulo, se você for ver em Atos 17, 18, 13, o que fala lá? Que eles observavam que dia? O sábado. Não precisamos nem ver esse texto. Não precisamos realmente seguir tradição ou questão, que diz em outros certos lugares, em livros, em comentaristas. Não, a própria Bíblia já mostra isso. A Bíblia fala dessa questão de os apóstolos guardaram o sábado. Cristo, como a gente acabou de ver ali em Lucas 4,16, que fala o quê? Que segundo o seu costume, ele ia à igreja que dia? Ao sábado. Vimos em outros textos mais para trás que Jesus é o Senhor de quê? Do sábado. Vimos tudo isso já em alguns textos. Na Bíblia existem mais de 300 textos confirmando, ou direto ou indiretamente. E segundo aquele texto que a Carol leu ali, vem a ser claro, porque quando as mulheres chegaram lá, elas não encontraram Jesus, e elas foram de madrugada. É sinal que ele já havia guardado o sábado e ressuscitado nas primeiras horas. Na realidade, essa questão de Jesus ter ressuscitado no domingo é bem tranquila, porque diz que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, se ele morreu na sexta, primeiro dia, no sábado, segundo, terceiro, no domingo. Aí fica inquestionável. Bem lembrado isso aí. Ela falou de profecia, né? O Cristo falou, né? Quando ele deu o sinal de Jonas, né? No peixe, né? De 3 dias. Beleza? Muito bem. Que outras perguntas faltam mais ainda aqui para a gente? Então, vimos o quê? Que isso aconteceu, né? Começou com Constantino e oficialmente... Lá em 364, Cristo. Então, a igreja oficialmente passou, então, a observar esse dia. Então, você pode estar se perguntando aí sobre a maioria, né, das pessoas que fazem isso. Ninguém vai fazer essa pergunta, ninguém se questionou sobre isso. E aí, será que realmente a maioria sempre tem razão, como diz o ditado popular? O que vocês acham? A maioria pediu para Barrabás ser solto, né? E Jesus ser crucificado, muito bem lembrado. Mas vejam, gente, não é nem questão de maioria e minoria. A questão é o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Ponto final. Não é questão de maioria e minoria. Não é questão de que a maioria das pessoas estão certas, a minoria está certa, é um povo pequeno que está certo, não, é um povo maior. Não, quem está certo? Está aqui, ó. Quem está certo? É a Bíblia.